Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante que ultimamente ganhou um destaque nas mídias mais do que na hora, aliás, a adultização dos adolescentes. O que significa uma adultização de um adolescente ou de crianças, mas aqui nós vamos falar dos adolescentes em geral. E por que é tão prejudicial para o desenvolvimento saudável dos nossos jovens? A adultização é quando um adolescente se comporta como adulto, assumindo responsabilidades, preocupações ou papéis que ainda não cabem à sua idade. É como se colocássemos um peso antes do tempo, ignorando o processo natural da adolescência, que é uma fase de transição, de descobertas e amadurecimento gradual, ainda com características da infância. O adolescente pode desenvolver um corpo já de adulto, emocionalmente, invariavelmente, ainda trazem a infância, da qual estão se despedindo. São ingênuos, instáveis, impulsivos e não pensam nas consequências. A adultização pode acontecer de várias formas, não só daquelas formas impactantes que nós vemos e que é muito importante de serem relatadas e mostradas, mas também tem formas sutis. Quando exigimos que o adolescente seja responsável demais pelos irmãos ou pelos problemas da casa. Quando tratamos como normal que ele participe de conversas e decisões do mundo adulto, como finanças familiares ou conflitos conjugais. Esse acontece muito comumente. Quando cobramos produtividade, sucesso e decisões de carreira como se eles tivessem 25, 30 anos, ou ainda, quando a cultura, seja através de músicas, séries ou redes sociais, estimula a sexualização precoce, empurrando o adolescente para vivências que não acompanham a sua maturidade emocional. E por que isso acontece? Muitas vezes os pais e a sociedade fazem isso sem perceber. Pode ser por falta de uma rede de apoio, por pressões econômicas, por expectativas culturais ou até pelo medo de que o filho fique para trás em relação aos outros. E isso é muito comum. Os pais ficam buscando referenciais errados muitas vezes. A história de quem no momento é mais popular, se sobressai, mas perante o social, os pais fazem muito sucesso. Muito errado se deixar levar por isso. Dura pouco. Vocês nunca ouviram ou presenciaram aquela história, depois de adultos, invariavelmente aquele ou aquela descolado, e aí foi para a vida adulta e tudo mudou? Claro que isso não é uma regra geral, mas acontece com muita frequência. Pessoas que vivem coisas erradas em fases erradas pagam um preço depois. E quais os riscos? A adultização não fortalece o adolescente. Ao contrário, ele fica fragilizado. Algumas consequências comuns são ansiedade, estresse precoce, dificuldades de se relacionar com os pares, porque ele se sente deslocado, baixa autoestima, já que carrega cobranças acima da sua capacidade, confusão de identidade, porque pula etapas importantes do processo de amadurecer. Em muitos casos, leva a comportamentos de riscos, como o uso de drogas ou envolvimento em relações abusivas, pela tentativa de se encaixar nesse papel de adulto que não corresponde à sua idade real. O papel dos responsáveis na adultização do adolescente. Muitas vezes são os próprios pais que, sem perceber, aceleram esse processo. O espelho dos adultos. 1. O adolescente observa como os pais o tratam e se posiciona a partir disso. Se em alguns momentos é tratado como criança, mas em outros recebe cobranças de adulto, surge a confusão de identidade. Ele não sabe qual papel realmente deve assumir. Um segundo ponto, transferência de responsabilidades. Por sobrecarga ou dificuldades emocionais, alguns pais colocam no filho funções que não cabem a ele. Ser confidente de brigas do casal, assumir o cuidado dos irmãos como segundo pai ou mãe, ou sentir-se responsável pelas dificuldades financeiras da casa. Isso o faz perder a chance de viver plenamente a sua adolescência. Expectativas exageradas, um terceiro ponto, é quando os pais projetam seus próprios sonhos ou frustrações nos filhos. Isso acontece com bastante frequência. Eu não tive essa oportunidade, então você tem que ser o melhor. Eu comecei a trabalhar cedo, então você também precisa. Na minha época era mais difícil, você não pode reclamar. Essas falas parecem incentivar, mas na prática empurra o adolescente para um lugar de sobrecarga e pressão e meio que fora de época. O equilíbrio necessário, isso não significa que o adolescente não deva ter responsabilidades. Ao contrário, elas são essenciais. A diferença está em adequar essas responsabilidades à idade e ao momento que ele está passando. Ele pode ajudar em casa, aprender a se organizar, assumir pequenas tarefas, mas não deve carregar o peso da sobrevivência da família ou de decisões que exigem maturidade adulta. Olhar afetivo e protetivo. No quinto ponto,
o maior papel dos responsáveis é garantir que o adolescente possa ser adolescente. Isso significa escutar de verdade sem julgamentos, reconhecer que apesar da aparência ainda há fragilidade emocional, ser rede de proteção para que o jovem erre, aprenda e amadureça sem carregar culpas e cobranças acima do seu limite. Quando os pais entendem esse equilíbrio, eles deixam de acelerar o crescimento e oferecem ao filho a chance de amadurecer com segurança, confiança e autoestima fortalecida. O que os adolescentes realmente precisam? Na adolescência, os jovens precisam de limites claros e firmes que tragam segurança, espaço para errar e aprender, afeto e escuta, sem julgamentos exagerados, responsabilidades compatíveis com a idade, ajudar em casa sim, mas não carregar o peso da família. E acima de tudo, precisam de tempo para ser adolescentes, para brincar, socializar, descobrir quem são e experimentar o mundo com uma rede de proteção e uma supervisão ao redor. Então, a conclusão disso tudo, a adolescência não é uma fase para ser pulada, é uma etapa essencial da vida. Respeitar esse tempo é permitir que o jovem cresça com mais saúde emocional, autoestima fortalecida e preparo real para os desafios do mundo adulto que sim, vão chegar, mas no seu tempo. Então, se você é pai, mãe ou responsável, lembre-se, seu filho não precisa ser adulto agora, ele precisa de você para ser um adolescente. Esse foi o tema de hoje, uma chamada para uma reflexão do que tem se dito ultimamente. Sejam pais responsáveis, presentes, deem um toque lúdico na convivência com seus filhos adolescentes. Saibam que a adolescência é esse conflito entre ainda uma criança querendo se tornar um indivíduo, apontando para uma vida mais autônoma, mas tem uma criança lá dentro, tem muita inocência, tem muita ingenuidade, tem muita abertura espontânea e pura para o mundo, e nós adultos devemos ajudar eles a passarem por essa etapa, ok? Dê o seu like se você gostou, compartilhem, deixem suas questões e nos vemos numa próxima. Até mais!